Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje é segunda-feira, dia 3 de agosto de 2026. E segunda-feira a gente fala de Bíblia sem complicação. O tema de hoje é a Bíblia, a voz de Deus para o nosso coração. Estamos iniciando, esse mês de agosto com o tema geral que é mais perto de Deus, descobrindo a alegria de caminhar com o Senhor todos os dias. Bom, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e serve para ensinar, convencer, corrigir e educar segundo a vontade de Deus. Como Deus fala conosco. Mais uma vez, muito bom dia. É uma alegria enorme começar mais uma semana ao lado de todos vocês. Ontem nós falamos sobre Jesus, o bom pastor que conhece as suas ovelhas e continua chamando cada uma pelo nome. Mas talvez tenha ficado uma pergunta no nosso coração. Se Jesus continua falando, como eu posso ouvir a sua voz? E essa é uma pergunta sincera. E talvez você mesmo já a tenha feito. Eu já a fiz. Há pessoas que esperam ouvir uma voz do céu, outras esperam um sinal extraordinário, mas Deus já nos deu um presente precioso, a sua palavra. A sua palavra que está aqui na Bíblia, a Bíblia Sagrada. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. A Bíblia, o lugar onde Deus fala conosco. Quando nós olhamos para a Bíblia, podemos pensar que estamos diante de um livro antigo. Mas só que ela é muito mais do que isso. A Bíblia foi escrita por homens em épocas diferentes, mas inspirados pelo Espírito Santo. Por isso, quando nós abrimos as Escrituras com o coração sincero, não estamos apenas lendo palavras, nós estamos ouvindo aquilo que Deus deseja nos ensinar. Ela revela quem Deus é, mostra quem nós somos e aponta do começo ao fim para Jesus Cristo. A Bíblia não envelhece, porque a verdade de Deus nunca envelhece. Mas existe uma diferença entre simplesmente a gente ler a Bíblia e permitirmos que ela fale ao nosso coração. Talvez a gente já tenha lido aí um capítulo inteiro e depois de alguns minutos nem sequer lembre do que leu. E tenha certeza, isso acontece. Porque ler por obrigação é muito diferente da gente ler para encontrar Deus. Antes de abrirmos a Bíblia, nós precisamos fazer uma oração simples. Senhor, fala comigo. Essa pequena oração muda completamente a maneira como nós nos aproximamos das Escrituras. A leitura deixa de ser apenas um hábito e se torna um encontro. E muitas vezes, um único versículo fala muito mais profundamente ao nosso coração do que muitos capítulos lidos sem atenção. Quando abrimos a Bíblia com humildade e expectativa, descobrimos que Deus continua falando ao seu povo todos os dias. Jesus é a palavra viva que transforma a nossa vida. Existe uma verdade maravilhosa. A Bíblia inteira aponta para Jesus Cristo.
No Antigo Testamento, ela anuncia a sua vinda. Nos Evangelhos, ela apresenta a sua vida, os seus ensinamentos, a sua morte e a sua ressurreição. Nas cartas, explica como devemos viver como seus discípulos. E no Apocalipse, revela a esperança da sua volta. Por isso, sempre que abrimos a Bíblia, devemos perguntar: o que este texto me ensina sobre Jesus? Quanto mais nós conhecemos Cristo, mais perto do Pai nós vivemos. Talvez você esteja pensando: eu nunca consegui manter uma rotina de leitura da Bíblia. Não desanime. Comece com passos pequenos. Separe aí alguns minutos por dia. Leia com calma. Medite no que leu. Pergunte a Deus o que Ele quer ensinar. E procure colocar em prática aquilo que aprendeu. Porque a transformação não acontece apenas porque nós lemos muito. Ela acontece quando nós permitimos que a palavra de Deus transforme o nosso coração. E pouco a pouco a gente vai perceber que a Bíblia ela deixará de ser apenas um livro que fica na estante. E ela se tornará companhia diária, direção para as decisões e alimento para a nossa fé. É assim que Deus nos aproxima cada vez mais dele. Vamos juntos fazer a nossa oração. Eu convido a todos vocês para fazermos juntos mais uma oração. Senhor meu Deus, meu Pai querido, obrigado pelo presente maravilhoso que é a Tua Palavra. Senhor, perdoa-nos pelas vezes em que deixamos a Bíblia fechada enquanto buscamos respostas em tantos outros lugares. Dá-nos fome da Tua verdade. Ensina-nos a ler as Escrituras com atenção, com humildade e com alegria. Que cada página nos aproxime mais de Ti e que, ao conhecermos melhor a Tua Palavra, conheçamos também cada vez mais a Jesus, que é a Palavra viva. Nós fazemos essa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Abra a Bíblia. Deus tem algo a dizer. Bom, antes de terminarmos, eu quero deixar um desafio. Hoje, ainda que seja por poucos minutos, abra a sua Bíblia. Não por obrigação, não para cumprir nenhuma meta, mas para encontrar de verdade com Jesus. Talvez Deus use um único versículo para fortalecer o seu coração, o nosso coração. Talvez Ele traga direção para uma decisão, aí uma decisão importante, não é? Talvez Ele renove a sua esperança exatamente quando você mais precisa. A gente nunca deve subestimar o poder da Palavra de Deus, porque ela continua viva, ela continua falando, ela continua transformando vidas. E a gente deve se lembrar sempre dessa verdade, que vale para todos nós. Quanto mais abrimos a Bíblia, mais abrimos espaço para Deus transformar o nosso coração. E amanhã, terça-feira, quando a gente fala de versículo por versículo, se Ele permitir, vamos meditar juntos um texto que mostra por que a palavra de Deus ilumina o caminho de quem deseja viver mais perto dele. E eu espero encontrar você aqui. Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus abençoe
a nossa casa e que Ele abençoe a nossa família. E que a gente nunca esqueça, vamos viver aí um dia de cada vez, mas sempre com Jesus Cristo no centro da nossa vida. Um forte abraço, nos vemos amanhã. Fiquem com Deus.